Olá, meus queridos irmãos e amigos. Que a graça e a paz de Deus, o Todo-Poderoso, Soberano e Eterno, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. E que o Espírito Santo possa fazer uma obra grandiosa, maravilhosa, inesquecível, marcante, extraordinária na vida de todos nós. Meus queridos irmãos e amigos, a Bíblia, a palavra de Deus, deixa bem claro que ao soar a sétima e última trombeta, ocorrerão simultaneamente três acontecimentos maravilhosos, únicos e definitivos. Quais são esses três acontecimentos? Primeiro acontecimento. Ao soar a sétima e última trombeta, de uma maneira visível, gloriosa, inadjetivável, Jesus, o Cristo e todos os seus anjos aparecerão nas nuvens do céu para buscar o seu povo, os seus escolhidos nos quatro cantos da terra. Leiam, por gentileza, em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Segundo acontecimento, ao soar a sétima e última trombeta, os que morreram em Cristo, isto é, os que morreram fiéis a Deus e a sua palavra, num abrir e piscar de olhos, ou numa fração de nanosegundos, ressuscitarão transformados e com um corpo incorruptível. Essa é a chamada primeira ressurreição. A ressurreição daqueles que foram fiéis a Deus e a sua palavra. É por isso que a Bíblia, a palavra de Deus, diz: bem-aventurados os que fizerem parte da primeira ressurreição. Porque a segunda ressurreição será após o milênio, será a ressurreição dos ímpios, dos incrédulos. Terceiro acontecimento. Ao soar a sétima e última trombeta, aqueles que estiverem vivos na ocasião e foram fiéis a Deus e a sua palavra, serão transformados e receberão um corpo incorruptível. Aí então juntos, os que morreram em Cristo e ressuscitaram, foram transformados, e os que estiverem vivos, que foram transformados, subirão juntos para se encontrar com Jesus o Cristo nas nuvens do céu. É o que diz claramente o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 51 ao versículo 53. E também o apóstolo Paulo diz a mesma coisa na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Nós vamos ler
nós vamos ler esses versículos para ficar bem claro. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 51 ao versículo 53. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz o seguinte: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Nós, quer dizer, os que estiverem vivos, serão transformados. Porque convém que isto que é corruptível, se revista da incorruptibilidade. E que isto que é mortal, se revista da imortalidade. Agora, por gentileza, abram suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Ele diz a mesma coisa, de uma maneira mais clara ainda. 16 e 17, versículos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Está bem claro aqui na palavra de Deus, que é a nossa única e todo suficiente regra de fé, vida e conduta. Meus queridos irmãos e amigos, a igreja estabelecida por Deus através de Jesus Cristo foi muito bem estruturada. A igreja tinha os seus dogmas fundamentais. Jesus, o Cristo, passou todos os ensinamentos necessários para os discípulos. Inclusive, falando da sua volta, falando do que acontecerá com os que morreram, o que acontecerá com os que estiverem vivos. Jesus Cristo falou sobre tudo isso. Falou, irmão Daniel? Sim, falou. Presta atenção. No Evangelho segundo João, capítulo 11, versículos 23 e 24, Jesus disse para Marta, prestem atenção, Marta, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que o meu irmão há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Meus queridos irmãos, ela tinha conhecimento da ressurreição dos mortos, da transformação. Ela tinha conhecimento de tudo aquilo que nós estamos falando hoje. Portanto, meus queridos irmãos e amigos, fica bem claro que Abraão, Isaque, Jacó não estão no purgatório, não estão lá no céu, estão aguardando na sepultura o grande chamado ao som da sétima e última trombeta. Os profetas que foram fiéis a Deus e a sua palavra
não estão no purgatório, não estão lá no céu, estão no sepulcro, aguardando o grande chamado ao som da sétima e última trombeta. Os discípulos também não estão lá no céu. Não. Nem no purgatório. Porque purgatório é uma grande e deslavada mentira. Estão no sepulcro, estão todos no sepulcro, aguardando o grande chamado ao som da sétima e última trombeta. E Maria? Maria também não está lá no céu. Ela está na sepultura, aguardando o grande chamado ao som da sétima e última trombeta. E, portanto, ela não pode interceder por ninguém. Só quem pode interceder por nós é Jesus o Cristo e o Espírito Santo. Nós respeitamos muito Maria, a abençoada, a escolhida, mas ela não pode interceder por ninguém. Esta é uma outra grande mentira que inventaram. Não tem respaldo bíblico. Tudo tem que ter respaldo bíblico. Não tem respaldo bíblico. Tudo que dissemos é o que diz claramente a Bíblia. A palavra de Deus. Jesus o Cristo disse, lá no Evangelho segundo João, capítulo 13, versículo 13. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que do céu desceu, o Filho do Homem. A alma não existe. A alma não é um ser espiritual, uma entidade espiritual que sobrevive com a morte. Espírito não é uma entidade espiritual que sobrevive com a morte. Ninguém está lá no céu. Todos estão aguardando na sepultura o grande chamado ao som da sétima e última trombeta. É o que diz claramente a palavra de Deus, a Bíblia. O resto não passa de conjecturas, especulação humana e sem respaldo bíblico. Fique com Deus. Um grande abraço.